você estudou numa escola, entre aspas, normal, eu te proponho um exercício hoje de imaginar se você estudasse, você que é mulher, se imaginasse estudando numa escola onde só existisse mulheres. Ou se você é um homem, numa escola só de rapazes. E você não teria contato, se fosse com a família, poucas vezes no ano, com pessoas do sexo oposto. Ou, num segundo ponto, você que estuda aparentemente numa escola normal, do nada o sistema do seu país altera e você tem que ir agora para esse sistema segregado. Para mim foi um exercício estranho de imaginar, porque a maioria dos meus amigos no período da escola eram homens, mas essa é a proposta do livro, da distopia de hoje, esse vídeo extra onde nós vamos falar sobre uma obra em que há esse sistema segregado e muitos mistérios numa mesma história. O que temos para hoje são Anjos e Dulcineias. Sim, estamos com um vídeo numa quinta-feira, um vídeo extra, porque nós precisávamos falar sobre a obra, sobre meninos e meninas do Moab Gouveia, no início de 2018. Vimos aqui e apresentamos um livro dele, que tinha uma pegada mais mistério policial. E dessa vez nós temos sim, continuamos com casas grandes, neste caso mansões antigas, personagens protagonistas adolescentes e muitos mistérios e reviravoltas. Só que sobre meninos e meninas vai nos apresentar um mundo completamente distópico, onde nós temos ilhas onde se passam a história, que estão afastadas do continente. E nessa ilha nós temos uma montanha no qual no topo há a mansão Criselda, um colégio interno unicamente para moças, e no pé dessa montanha, às margens de um rio, o Honrado, um colégio exclusivamente para meninos. Criselda, a professora, a diretora do colégio, e o Baviori, o gestor do colégio para rapazes, vão desenvolver parte desse mistério, do qual surgirá o nosso protagonista, o Nor, que surge já no início do livro na mansão feminina e por outras questões vai ser levado para o Honrado, e nesse processo de adaptação, de mudança desses ambientes é que vão se passar essas aventuras, esse mistério até o desfecho final do livro sobre meninos e meninas. O Nor, ele tem uma origem estranha e conturbada, esse é o grande mistério da sua origem e do porquê a sociedade é assim, apesar de que esse segundo não nos é respondido e não faz falta, eu vou explicar o porquê lá na frente. Nor é um adolescente com essa origem estranha, um adolescente extremamente esperto, que nós vamos conhecendo no decorrer da obra, assim como mais 8 personagens que vão formar ali o grupo de meninos e meninas que vão girar ali ao redor do Nori. Apesar da obra trabalhar com tantas dicotomias, esse talvez seja um dos pontos chaves. As coisas não são tão claras assim. Isso talvez seja a graça, porque dentro de um universo tão distópico, tão segregado, tão preto no branco, bem e mal, o Moab Gouveia vai desenvolver personagens e estruturas de pensamento que vão totalmente contra esse sistema. Isso tudo chama tanto a atenção e é tão prazeroso de se ver desenvolvendo na obra que não faz falta entender por que esses colégios estão onde eles estão, por que essas coisas se desenvolvem assim. Ele gasta tempo descrevendo um pouco do ambiente para nós nos situarmos, onde estão as 2 mansões, como é a natureza, mais ou menos, a questão da ilha, do continente, como é por dentro desses 2 castelos, mas ele não explica o porquê a sociedade é assim, o porquê dessa segregação, porquê as coisas ocorrem dessa maneira, e isso não faz falta. Porque o mistério envolvido e o desenvolver e a mente dessas personagens acabam sendo, sim, muito mais atrativo, e elas vão trazer questões que são muito mais importantes para entender essa sociedade. Talvez a gente não entenda por que ela é desse jeito, qual a origem, mas o que os personagens pensam a respeito disso, o que eles fazem a respeito disso e como isso influencia na sua visão de mundo e nos relacionamentos de uns com os outros. O livro é dividido em 5 partes. O primeiro, meninas, contando da estrutura e das personagens principais ali do colégio feminino.
O segundo, Meninos, da mesma forma, com o Colégio Honrado. Depois, parte dessa origem, o desenvolvimento do mistério, chegando ao ápice até a conclusão. Mas, fechando esses 5 pedaços de texto, nós temos um pós-fácio, um prefácio, que vão aparentemente nos dar explicação sobre esse ambiente, e eles de fato não nos dão, mas fazem com que entremos mais profundamente na cabeça de 2 personagens importantíssimos para a obra, a professora Criselda e o Norrie. Eles vão nos suscitar, a nós leitores, questões muito importantes para entender que, ok, nós não vivemos nesse mundo distópico do sobre meninos e meninas, mas muitas dessas questões estão no nosso ambiente. Por quê? Aparentemente há uma justificativa sociopolítica ali naquele ambiente, para aquela distopia, mas e as justificativas para o nosso mundo? Por que essas coisas persistem? Por que essas visões persistem? Não é apenas uma visão de gênero, mas percepções sobre relacionamento, sobre a nossa maneira de ver o outro, sobre a nossa maneira de nos enxergarmos, de buscarmos a nossa identidade, entender os nossos princípios, a nossa percepção sobre o que é importante para nós. Mesmo que o mistério, entre aspas, seja resolvido, mas grande parte das provocações que esse universo levanta não são desenrolados, não são costurados totalmente, porque eles levantam exatamente essas perguntas para o nosso ambiente, para a nossa atualidade. Como é uma proposta adolescente, o livro tem frases lacradoras, frases de efeito, mas mesmo assim, o momento em que elas aparecem são como uma espécie de provocação para que a gente saia um pouco dessa caixinha também e se questione sobre aquilo que ela está dando como aparentemente óbvio. A primeira parte se chama Meninas, a segunda Meninos e a terceira é interessante que ele nomeia de Humanos. Não só tentando quebrar um pouco dessa dicotomia, mas mostrar que as personagens como nós não são, apesar do livro no início aparentemente deixar boas de um lado, mas de outra. Ele vai desenvolvendo um modo em que nós vamos enxergando essas pessoas como seres humanos, com suas virtudes, suas falhas, os seus defeitos, a sua vontade ou não de querer mudar e começar a enxergar que nós somos assim também. Depois disso, nomear a parte de despedidas, porque não é apenas a despedida de um sistema, de uma situação, dos amigos que estão se formando e indo embora, principalmente a despedida de noções equivocadas que nós tínhamos a respeito de nós mesmos enquanto indivíduos. Talvez sobre meninas e meninos, se tratando do protagonista Norrie, seja uma provocação a nós repensarmos as narrativas que construímos sobre nós mesmos. Cada um tem um texto sobre o passado que geralmente é narrado por outras pessoas sobre nós, mas chega um momento em que nós precisamos escrever sobre nós mesmos, que nós precisamos desenvolver a nossa narrativa. E o livro, de certa forma, traz esse convite. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Essa é a apresentação sobre o livro, sobre Meninos e Meninas. Eu não vou perguntar necessariamente se você já leu, comente aqui, porque o livro está sendo lançado. Vou estar colocando aqui embaixo os links de acesso para que você possa adquirir esse livro. Muito obrigada ao Moab por ter nos convidado. É um livro interessantíssimo, inclusive para você que é professor, trabalhar em sala de aula, não trabalhar literatura brasileira com apenas autores mortos e talvez o instinto de nacionalidade de Machado de Assis aqui caia muito bem. Essa resenha vai estar sendo colocada como número 95 porque ela é extra. Vimos que nós pulamos diretamente do 93 para o 94. A nossa contagem. Pedimos desculpas e tentamos resolver esse problema de organização com essa obra maravilhosa. Nos encontramos semana que vem, na segunda-feira, para falar um pouquinho sobre o que lemos do Quixote neste mês de outubro, que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!